Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Sociologia. Nós vamos refletir agora sobre fenômenos sociológicos, especificamente a cultura. Muito bem, eu gostaria de convidar vocês a lermos alguns trechos muito significativos do nosso livro didático e que elucidam bastante o conceito de cultura. Vamos lá. No sentido original, o termo cultura está relacionado ao cultivo da terra. Transpondo esse conceito para a antropologia, podemos compreender por cultura o apanhado de conteúdos e significados que contribuem para a formação do ser humano, sua melhoria e seu refinamento. Em outras palavras, seria o que humanizaria os indivíduos por meio do processo de aprendizado e convívio social. Esse processo é designado endoculturação. Refere-se ao processo constante de aprendizagem de padrões culturais que se inicia no nascimento até a morte do indivíduo. E consiste na assimilação, processo mental que consiste na incorporação de experiências e valores pelo indivíduo em uma sociedade, que é desempenhada por todos os indivíduos desde o seu nascimento, sendo composta por valores, hábitos, normas, modos de vida, crenças. Em última instância, nós lemos aqui que cultura diz respeito a um aspecto externo da vida dos indivíduos, o que significa dizer que ninguém nasce um ser cultural. A cultura, ela é um processo de endoculturação e assimilação. A vida inteira nós aprendemos coisas novas e assimilamos os processos culturais. A cultura, então, em sentido sociológico, ela é distinta da biologia. Por quê? Porque a cultura é um fator externo. Não é artificial, mas exterior ao indivíduo. É por isso que indivíduos que nascem numa cultura X vivenciam e experimentam modos distintos de outros indivíduos que nascem em culturas distintas. Isso por quê? Porque a cultura nunca é vista, em termos sociológicos, como uma perspectiva biológica, fisiológica, mas de assimilação, de compreensão. E aí uma perspectiva muito interessante decorre, que é o fato de que a cultura humaniza os indivíduos. Há uma tendência dentro da sociologia, da cultura, de pensar que sem cultura nós não somos humanos, mas simplesmente animais como outros animais. Nesse caso, a humanidade da pessoa, ela é decorrente dos processos culturais assimilados, características religiosas, língua, modos de expressão, ou seja, tudo isso faz com que a humanização do sujeito, do indivíduo, possa ocorrer. Pois bem, para a antropóloga estadunidense Ruth Benedict, a cultura corresponde a uma lente de aumento pela qual os seres humanos enxergam e compreendem o mundo. Ou seja, a cultura seria aquilo que alarga, que expande a nossa visão, o nosso olhar, a capacidade de compreendermos a fundo a essência de um povo, a essência de uma comunidade. Ou seja, a cultura como lente de aumento significa um alargamento. E, segundo Ruth Benedict, cultura é então um modo privilegiado dos seres humanos estabelecerem significações, sentido a tudo que faz parte da sua existência. Ou seja, cada sociedade e grupo social estabelece um significado ao mundo e que marca a diversidade cultural existente. Se a cultura é uma lente de aumento, dirá a pensadora antropóloga, ela oferece significado aos indivíduos. Ou seja, a cultura é aquilo que significa, é um sinônimo de significação da existência. Por isso que, existindo várias culturas, existem N formas de compreender a sociedade e significar a sociedade. A diversidade cultural corresponde, ao mesmo tempo,
a diversidade de significações de olhares sociais. Por isso que nós temos distintas culturas e distintos modos de enxergar a realidade. Cultura erudita e cultura popular. Uma outra diferença muito interessante é acerca do conceito de cultura erudita e cultura popular. Nós tratamos até então sobre cultura geral, como o processo de socialização, como o processo de assimilação dos conhecimentos. Agora, em termos sociológicos, nós também dividimos e separamos dois conceitos muito importantes. O conceito de cultura erudita e o de cultura popular. O que é cultura erudita? É uma cultura, um modo de ação que está muito ligada às expressões artísticas clássicas, tais como música clássica, balé, museus, óperas, ida aos teatros. Ou seja, a cultura erudita está ligada, por vezes, a um grupo seleto cujo poder aquisitivo é maior e que conseguiria, por vezes, alçar e alcançar um certo tipo de cultura que é marcada pela sua erudição. Pois bem, a cultura popular, avessa à cultura erudita, são expressões artísticas e as formas de conhecimento e sabedoria popular. Ou seja, um exemplo muito evidente para a gente. Enquanto muitas pessoas participantes da cultura erudita gostam de música clássica, nós temos uma expressão artística nascida das periferias, por exemplo, estilos de dança, funk, estilo de música, ou os famosos, o passinho, que surge como uma expressão cultural popular. Por vezes, podemos até não gostar ou admirar determinado estilo de música, de dança, mas nós não podemos negar que essa expressão, por exemplo, essas expressões, ou correspondem à cultura erudita ou correspondem a uma cultura popular. E a cultura erudita e popular mostram, em termos sociológicos, mais do que expressões culturais, mas também a segregação social. Uma vez que, em termos econômicos, as pessoas de maior aquisição participam desta cultura e as pessoas de menor poderio e aquisição econômica tendem a participar da cultura popular. Ok, cultura material e imaterial. Também há estudiosos que consideram como cultura apenas os objetos imateriais produzidos por uma sociedade, como sua língua, por exemplo, enquanto outros defendem que a cultura se refere ao apanhado de objetos não materiais e imateriais também, vestuários, festividades, organização social, cultos religiosos, etc. Entre outras divergências, como veremos na sequência. Pois bem, 3 pensadores que pensam distintamente acerca da cultura. Edward Taylor, um antropólogo, compreendia a cultura como um aspecto imaterial, ou seja, não palpável, não corpóreo, enquanto um complexo conjunto de saberes, crença, língua, artes, leis, moral, costumes assimilados pelos membros de determinada sociedade. Para Taylor, por exemplo, cultura é imaterialidade. Já para George Forster, compreendia a cultura como uma expressão de aspectos materiais e imateriais. Ou seja, o Forster acredita que tanto aspectos materialmente aceitos e imaterialmente compreendidos são cultura. Diferentemente, o Leslie White, também um antropólogo, ele acredita que cultura não possa ser encaixada em termos de materialidade e imaterialidade. Por quê? Porque cultura significa capacidade humana de gerar símbolos. E símbolos são aspectos materiais ou abstratos, que no fundo não se diferenciam porque são símbolos. Então, por exemplo, uma religião específica pode expressar-se imaterialmente, mas também de forma material. Por exemplo, a cruz. A cruz é uma forma material, mas que também remete a ações imateriais. Então, o símbolo não deveria ser encaixado
dentro de material ou perspectiva imaterial para Leslie White. Então, assim a gente passa por 3 pensadores que pensam a cultura de forma distinta. Muito bem, traço, área e complexo cultural. Além das classificações citadas anteriormente, a cultura também pode ser considerada como elementos objetivos que nos permitiram estabelecer uma diferenciação cultural. São esses elementos os traços culturais complexos e padrões. Vamos entender cada um deles? Os traços culturais consistem no menor componente representativo de uma cultura. Podemos citar os kimonos da cultura japonesa, os cocares dos indígenas brasileiros, as vestes dos guerreiros Maasai, enfim, tudo aquilo que, apesar de tomado isoladamente, permite-nos identificar uma dada cultura, porque correspondem a traços culturais, certo? Logo se identifica um traço, é daquela cultura. Determinado traço cultural é daquela cultura. Pois bem, o complexo cultural consiste na combinação de traços em torno de uma atividade básica. Por exemplo, numa festividade indígena brasileira, temos a combinação de vários desses traços relacionados uns com os outros, como música, danças, pinturas corporais, adereços, rituais sagrados, etc. Ou seja, complexo cultural é a mistura, é a simbiose desses elementos culturais que formam um complexo cultural. Já a área cultural consiste na região em que predominam determinados complexos culturais, formando um espaço geográfico. Por exemplo, nos estados do Norte e Nordeste do Brasil, existem uma série de festividades, desfiles e competições relacionadas ao Bumba Meu Boi, por exemplo. Esse é um tipo de complexo cultural que não encontramos no Sul ou no Sudeste, ou seja, são complexos culturais, expressões culturais que apenas em algumas áreas elas estão fixadas, ok? Os regionalismos culturais formam então a área cultural. Nesse sentido, nós alcançamos aqui uma perspectiva acerca da cultura na sua totalidade, passando por várias teorias e vários fundamentos acerca da cultura. Agradeço vocês por essa aula, um abraço e até a próxima aula, pessoal. Até mais!